Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia e hoje também da livromancia. Seja muito bem-vindo a mais um Oráculo Histórias que Curam aqui no canal. Nós estamos seguindo as histórias mitológicas profundas, simbólicas, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola Estés. E hoje a gente está no capítulo 5. A nossa história é a história da mulher esqueleto, ou a natureza, vida, morte e vida de todo relacionamento. Ou, como bem está aqui no subtítulo do capítulo, A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Gente, tô gostando muito dessa história ter caído nessa etapa do ano em que a gente tá, viu? É claro que essa aqui vai ser uma leitura coletiva, como sempre eu vou ler a história para vocês e depois a gente vai ter nossas 3 leituras de cartas. Você pode ouvir uma, 2 ou até as 3 em momentos diferentes, na mesma hora, deixando aí ouvir a sua intuição para saber não só que leituras escolher, mas também para filtrar de tudo que eu disser o que serve ou não para o seu momento. Né? Essa é uma leitura coletiva, atemporal, mesmo que você não esteja no momento do ano que eu vou falar agora, eu acredito que se você chegou aqui, tem mensagem para você, tá bom? Se quiser agendar uma leitura particular comigo, sabe onde me encontrar, não? Lá no meu site, evamessages.com, ou então pelo meu Instagram, o @evamessages. Lá tem um botãozinho que leva para o meu WhatsApp. Agora, vamos falar de etapa do ano, porque como eu disse, gente, calhou muito desse conto cair agora nesse finzinho de inverno, agora já chegada da primavera, aqui tá calor, e daqui a pouco chega a época das chuvas, né? As chuvas de primavera. Depois dessa etapa fria, seca, como os ossos de um esqueleto, né? Que é o inverno, chegam as águas para matar nossa sede, né? Não só nossa sede aí de umidade, mas também e talvez principalmente a sede da água simbólica. Né? No esoterismo, na magia, a água é nosso mundo emocional. Então, a sede emocional, sentimental, convenhamos, primavera, verão, tradicionalmente são períodos em que a gente se abre mais para o mundo, né? Mostra mais pele, sente mais calor, mais vontade de sair por aí, de encontrar com pessoas. Claro que eu estou generalizando, né? Tem gente que fica até mais energizado no inverno, eu sei, mas a gente precisa partir de algum lugar. Então, tradicionalmente, né, a gente generaliza e entende o momento do sol como um momento até da física, né? O sol, a luz, ela irradia, ela se expande. E como ela é característica das etapas de primavera e verão, a gente aqui então também vai estar falando da nossa expansão e dos nossos relacionamentos, né? A Mulher Esqueleto é um conto maravilhoso, bem curtinho. Eu até disponibilizei ontem um Reels lá no Instagram contando a história já, para vocês irem entrando no clima. Mas é um conto curtinho e profundamente importante, especialmente para você que está aí buscando aprender a se relacionar melhor. Relacionamentos, seja de amor romântico, seja de amor familiar, de amizades. O nosso tema aqui é esse. Em tempos de relações tão efêmeras, pouco duradouras, de gente tão aí apegada a viver as coisas exatamente como quer, né? É, sem ter muita paciência de negociar, em tempos em que se fala com tanta bate-se no peito, né, nas redes sociais, na internet, por aí, até no dia a dia mesmo, para dizer que eu só nutro relações que fazem bem para mim e pronto, acabou, né? De que bem será que a gente está falando? Até que ponto isso é real? Até que ponto não? Vamos ver aqui a lição dessa mitologia. Esse aqui é um mito dos povos Inuit, antigamente chamados os Esquimós. Hoje em dia, é claro, a gente já conhece o nome das tradições, né? Então aqui a gente está tratando da tradição Inuit e esse conto é o conto da Mulher Esqueleto. Antes eu vou ler para vocês a introdução, depois o conto, e em seguida, como sempre, 3 cartas, 3 leituras, e vamos entender melhor como é que você aí nesse momento está vivendo essa relação com o princípio vida, morte e vida dos relacionamentos amorosos.
Vamos lá, inspire e expira profundamente, se coloca aí na posição mais tranquila e silenciosa possível do seu dia, senta que lá vem história, vamos aprender aqui com esse mito, vamos nos investigar, tá bom? E também aqueles nossos parceiros ou parceiras. Então eu começo com uma breve introdução. A mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos vem da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Opa! A visão cíclica do tempo, né? Um comentário meu aqui, que é bem diferente dessa visão do tempo em flecha, cronológico, né? Nada volta nunca. A morte é um fim apenas. Bom, esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o Sol, as estrelas novas e a Lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possuem essa característica de agitação, hesitação e novamente agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa, e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos de vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência, para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os outros seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo, ou seja, muito frias, descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino, como uma dança com a vida e a morte. Para compreendermos essa história, temos que entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o povo Inuit, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, na falta, que passa pelos dias e noites mais simples e também mais complicados. A união de dois seres é considerada Angarkok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união.
A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. E esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela é também chamada de a morte, e nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Não é à toa que esse conto é uma aula. Quem me passou essa história foi Mary Ukalat. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. E agora sim, passamos à mulher esqueleto. Antes de começar, um breve aviso. Essas histórias, esses mitos antigos, que por muito tempo ensinaram a psique de povos específicos a lidar com os fatos da vida, e nesse caso específico aqui da mulher esqueleto, com o fato do relacionamento íntimo. Esses mitos, eles devem ser, eles são melhor aprofundados quando a gente consegue vê-los como quem analisa sonhos, sabe? Os sonhos não são imagens da nossa psique? Então, há quem diga que para interpretá-los com profundidade, a gente precisa pensar na gente mesmo como cada um dos personagens, e não como um só, tá bom? Então, busca ler aí e interpretar a história que eu vou contar agora, não só considerando você, como mulher, como sendo representada aqui pela mulher esqueleto, ou se você é homem, identifica-se com gênero masculino, evita ver-se apenas como o pescador da história, sabe? Busca ver que cada pequena parte da sua psique, afinal a gente tem um monte de vozes dentro da gente, muitas vezes elas não concordam, cada uma vê por um lado, quer uma coisa. Então veja assim, sendo uma parte sua, seja você o homem, como a mulher esqueleto, uma parte sua, seja você o homem, como o pescador, uma parte sua, seja você o homem, como o pai da mulher, enfim. É uma dica. Vamos lá então. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. E enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou como espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas.
Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio, não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque, pelos dentes incisivos. Ah! Gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça, e suas orelhas arderam num vermelho forte. Ah! Berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé e persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ah! Uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos, bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado a secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus muclucos. O tempo todo, ela continuou atrás dele. E, na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de 4 engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante, soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro, seguro. Graças aos deuses, Raven. Graças a Raven. E também a toda-poderosa Sedna. Em segurança, afinal. Imaginem, quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia, ali estava ela, aquilo, jogada, num monte no chão de neve, como um calcanhar sobre o ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas o fato é que sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na. Trabalhou sem parar, noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira de sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono. Enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e, de repente, ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu e bebeu, até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte.
Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta: carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele. E foi assim que acordaram abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Pois bem, temos aqui a mulher esqueleto. Eu não vou fazer comentários. Nesse momento, mais importante é que você interprete a leitura de acordo com a forma como você sente, sabe? Como você entende, a sua intuição te conta o que pode estar acontecendo aqui nessa história tão mítica, bom? Mas vamos lá, que eu tenho recados para você, né? Como será que essa história reverbera aí na sua história? Então, como sempre, aqui no Histórias que Curam, vou contar uma história para você com a ajuda do oráculo arquetípico da Kim Krantz. Vocês já sabem que os links para os oráculos e para o livro também, Mulheres que Correm com os Lobos, aliás, ele está com uma edição bonita, né? Uma capa vermelha. Esses links estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vou usar o oráculo arquetípico, vou usar também, já que a gente está falando da volta das águas, né? Das águas curadoras, ela se nutriu das águas ali da lágrima, da vulnerabilidade do parceiro, enfim. A Mulher Esqueleto hoje veio com o oráculo das águas curadoras, tá? Da Rebecca Campbell. Caso queira, caso intua, o link para ele também tá ali embaixo. Então hoje a gente vai abrir a leitura com o oráculo das águas. Claro que relacionamentos tem tudo a ver com afetos, como é que a gente lida com os afetos, como é que lidaram com a gente, né? E, claro, para finalizar, não menos importante, muitíssimo importante, temos aqui nosso oráculo da Mulher Selvagem, da Jennifer Perrone. Ele que já foi tema aqui de uma enorme jornada da Mulher Selvagem. A gente fez uma live para cada uma dessas cartas. Então, ó, já fica a sugestão para você para ampliar, sabe, os sentidos da leitura de hoje. Quando terminar, dá uma olhadinha, vai lá no Instagram, tá lá nos destaques, lives, e lá tem uma live de cada uma dessas cartas aqui. Você pode ampliar os sentidos da leitura, expandir, né? E a sua própria intuição pode usar dessas lives para te trazer uns insights, ok? Sobre como viver aí seus relacionamentos, que é disso que a gente está falando aqui, né? Também, já teve oráculo do amor semana passada. Bom, vou começar com esse aqui, com o oráculo das águas. Salve a mulher esqueleto, a natureza, vida, morte e vida das relações. Claro que a gente está aqui se preparando, né, dando os últimos retoques para receber Ostara, para receber a primavera, nosso reflorescimento, o renascimento da mãe natureza. Ela que se apresentou como uma anciã velhinha no inverno e agora volta como uma jovem, uma criança, pueril, que vai se tornar donzela lá no verão. Vamos lá. Então, como é que nós vamos começar cada uma das histórias que curam de hoje? Como será que a história da mulher esqueleto conversa com a sua história pessoal? Inspire e expira profundamente. Essa vai ser a carta da leitura 1. Essa da leitura 2, opa. E essa aqui da leitura 3. Muito bom. E aí eu vou fazer o seguinte, eu selecionei do texto do livro 3 trechos, tá? E aí eu marquei eles com
com papeizinhos, deixa eu mostrar aqui, papelzinhos coloridos, porque esses trechos vão também ser parte, eu falei que hoje era livromancia também, né? Eles também vão ser parte do oráculo, tá? Então aqui no primeiro eu vou pôr esse papelzinho rosado, que vai ser do trecho que tá marcado com essa cor. Aqui eu vou colocar o verdinho, que vai ser esse o trecho, e o último vai ser o amarelinho, tá bom? Já vai escolhendo aí, se não pela carta, pela cor que chama mais sua atenção. Para hoje, você pode ouvir 1, 2, até as 3 mensagens, mas ouça a sua intuição, é ela que vai ajudar a gente a definir de tudo que eu falo numa leitura coletiva o que de fato serve para você, tá bom? Vamos passar então a seleção das cartas de oráculo. É bom que você tenha mais tempo para pensar. Opa, já caíram cartas aqui. Bom, cartas para leitura 1, deixa eu ver quais vão ser. Cartas para nossa leitura número 1. 1, 2, 3. Hoje eu vou pegar 3, vou tirar um pouco mais do oráculo da mulher selvagem. Leitura 2, a leitura do papelzinho verde. Tá. 1, 2, 3. E para a leitura do papelzinho amarelo, como é que a gente faz essa? 1, 2, 3. Ok. E por último, vamos tirar 2 cartas. 2 cartas do oráculo da mulher selvagem para cada leitura. Oráculo da mulher selvagem. Como é que a mulher esqueleto conversa com você nesse momento da sua vida? Seus relacionamentos. Temos aqui 1 e 2. Para a leitura 2. 1 e 2. E para a leitura 3. Opa, eu não vou considerar. E para a leitura 3. 1 e 2, tá ok? Temos todas as nossas cartas, deixa eu voltar aqui com o papelzinho colorido para te ajudar a escolher. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. A leitura 3 é do papel amarelinho, a leitura 2 é do papel verde e a leitura 3 é desse papel rosado aqui, tá bom? Se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo nesse momento e depois vá aqui para os capítulos, aquele ou aqueles onde estão suas leituras. Até lá! Olá você que escolheu hoje aqui nas nossas histórias que curam, na história da mulher esqueleto, o papelzinho rosado, a leitura número 1. Vamos lá? Antes de mostrar suas cartas, eu vou... Deixa o papelzinho aqui. Eu vou ler para você o trecho que eu selecionei, tá bom? Ele é bem curtinho. Cada trecho eu nomeei com uma palavra, que é uma palavra que tem a ver com ele, com o ponto de vista, né, que está sendo apontado aqui da história. Então, olha só, o seu trecho é esse aqui, e a palavra que eu escolhi foi ingenuidade, tá? O trecho começa aqui, ó. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta, que descrevem a captura de uma criatura no fundo do mar. Então, aqui a cena é aquele momento em que o pescador captura a mulher esqueleto. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos sempre que tem uma grande luta, que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou o que foi, por meio de repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nesta história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede, lembra? Bom, ele não se dá conta ali de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que já conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar.
Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como morcegos. Então aqui a gente está falando, né, da ingenuidade, da cegueira dos apaixonados, né? Quando a gente se apaixona por alguém, dificilmente a gente sabe, né, toda a história que está por vir, de vulnerabilidade, de vida, morte e vida, não é? A gente está ingênuo mesmo, a paixão tem um quê de ingenuidade, né? Bom, os seres humanos imprudentes são propensos a se cercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar, né? Quando a gente está na busca amorosa, quando se apaixona ou quer se apaixonar, a gente pensa só no tanto de coisa boa que aquela pessoa pode trazer para nossa vida, né? Tem gente que inclusive chega a falar assim, eu quero um relacionamento, mas só para os momentos bons. Quero gente que traz problema para minha vida, não, já bastam os meus. Já ouviu alguém falar isso? Ou você mesmo já falou isso? É esse o movimento natural do caçador ingênuo ou esfaimado. Os muito jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos, né, principalmente gente muito carente, costuma se aproximar da paixão assim, né, como alguém que vai te nutrir, te dar coisas. Os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus, né, essa ideia de que o outro é um troféu, algo, enfim, só para enriquecer, só para engrandecer e tornar a vida mais bela e prazerosa. Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam sustento e os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. Tá vendo? Ninguém está buscando exatamente se relacionar com uma outra pessoa, né? Está buscando saciar a própria vontade. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Ainda tem isso, né? A gente quer o melhor do outro, o melhor de uma relação, sem fazer muito esforço de preferência. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então sem dúvida vamos receber mais do que o que estávamos procurando, né? Uma relação é sempre muito mais do que apenas os prazeres que a gente espera encontrar no príncipe encantado, na princesa encantada, a partir desse lugar de ingenuidade. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda, por meio de um caso de amor, ou um emprego, ou de dinheiro, e esperamos que essas rações durem muito tempo. Então, olha só, que a gente não está falando só de romance, percebe? Às vezes a gente coloca nesse lugar idealizado um emprego, né? Esse emprego vai satisfazer todas as minhas necessidades. Muito dinheiro com pouco trabalho, né? Preferiríamos não ter que trabalhar mais, né? Todo mundo quer encontrar a pessoa perfeita que já chega pronta, né? Ou já chego pronto para ele ou ela, a famosa alma gêmea. E aí a relação não precisa ser trabalhada, né? Com altos e baixos, vida, morte e vida e tudo mais. Bom, na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira. Mas temos esse desejo assim mesmo. Bom, esse é o trecho, então, que começa a sua leitura, né? Aqui a gente está falando de, e aí, como é que anda essa sua ingenuidade, essa sua busca por alguém que te preenche, que seja bom para você e nada mais? Ou será que isso está perpassando alguém aí dos seus relacionamentos e aí você precisa ficar atento, atenta, né? Talvez estejam idealizando você. Mas agora vamos para as suas cartas. A gente começa com a carta da imersão. Submerja-se, né? Essa carta fala de treinamento, aprendizado, novos hobbies e paixões. Olha, alguém que se submerge aí na própria criatividade. Você tá vendo essa mulher? Espero que sim. Ela tem aqui uma espiral de desenvolvimento. Parece mesmo que ela tá imersa, né? Submersa. É uma carta que está sugerindo um foco muito grande. Treinamento, aprendizado, né? Novos hobbies, mas um foco em algo que diz da nossa alma, que é bom para nós.
imersão. Tá. Vamos ver as cartas da historinha que eu tenho para te contar hoje. Ok. The Vessel, o receptáculo. O peregrino. E a gema, uau! Incrível. Tá. Ok. E no oráculo da mulher selvagem nós temos... Opa! A carta da ilusão. Para quem conhece as histórias do livro, né? Mulheres que correm com os lobos. Esse azul aqui é uma referência ao Barba Azul. A gente tem uma Histórias que Curam do Barba Azul, inclusive. Já fica aqui o convite para você ouvir ou assistir pela primeira vez ou de novo. Olha, encontro. Hoje aqui. Para você que está na primeira mensagem, a gente principalmente está falando de vida amorosa mesmo, tá? Romântica. Mas, claro, como sempre, adapte a leitura ao seu momento, ok? Aquilo que faz sentido aí para você. Então, vou contar a sua história. Vamos começar. Bom, era uma vez alguém que cumpre a jornada. Alguém que cumpre a jornada de buscar encontrar algo precioso dentro de si mesmo, de si mesma, das próprias relações. Eu vejo um relacionamento que passou por poucas e boas, passa por poucas e boas, que plana entre a clareza e a obscuridade, entre a luz e a sombra. Eu vejo uma transformação. Um relacionamento que começou por carências, medos, necessidade de controle, com muita ingenuidade mesmo. Mas uma ingenuidade que também carregava um grande quê de vontade de aprender. E isso, olha, é fundamental. Foi essa vontade de aprender que tornou a jornada possível. Uma jornada de encontro mais equilibrado, mais genuíno. O lado mais passivo, feminino, receptivo dessa história é aquele que vem com mais sede. Porém, por um tempo se permite, e talvez exatamente por isso, por essa sede tamanha, se permite por um tempo deitar no ombro de um desconhecido. E deixou por muito tempo passar um monte de coisas que talvez quisesse saber. Suportou por muito tempo a forma muito fechada como o masculino, o ativo dessa relação se comportava. Frio, insensível muitas vezes. Mas é interessante como essa postura desse masculino fez com que o feminino ganhasse ainda mais espaço para se aprofundar em si mesmo, em si mesma. Aqui temos a história de alguém, de um feminino que tirou leite de pedra. Fez de um limão uma limonada. Permaneceu. Vejo aqui um relacionamento com uma longa caminhada, longo prazo. Era uma vez um relacionamento de longo prazo e que chega... Quando chega lá, quando descobre a joia preciosa do vínculo verdadeiro, amadurece a mulher.
que passa de uma menina em busca de afeto e aceitando afeto de qualquer desconhecido, a uma mulher que sabe exatamente a que se une. Esse masculino, ele se torna reconhecido, ele vai ganhando forma com o tempo, né? Apesar de não parecer muito que ele se implica nessa história. O ninho remete a um feminino que encontra a si mesmo. Tem um quê de tristeza, eu preciso dizer. É como se... Poxa, seria tão bom que esse masculino também tivesse se permitido crescer junto. E eu acho que isso vem da parte desse feminino. Porque ela soube e tem sabido ao longo dessa relação ser receptiva ao que não gosta, ao que não seria sua preferência, e se imerge em si. Sabe, aqui é a história de alguém que, em lugar de confrontar o parceiro quando as coisas não vão bem, confronta a si mesma, a si mesmo. Até tentou, tá? Eu acho que até tentou confrontar esse parceiro, mas parece muito aquelas histórias em que o feminino aqui entende que discutir a relação, falar dos problemas, abrir-se, ajuda a resolver, ajuda a chegar na gema preciosa, né? No que é verdadeiro e valioso na relação. Mas o masculino corre, sabe? E aí esse feminino, ele volta-se para dentro de si e amadurece mesmo assim. Porque tem as DRs consigo mesma. Então é um relacionamento longo que eu vejo aqui, parecem anos de casado ou de namoro. E é claro, né? Fique aberta para ver outros tipos de relação também. Pode ser alguém que trabalha por muitos anos numa mesma área, que é muito rígida, né? Difícil de negociar com ela, enfim, as demandas são sempre muito as mesmas. E aí a própria pessoa foi se transformando na relação com essa profissão, com esse trabalho, tá? Você pode entender assim também. Na impossibilidade de mudar fora, eu mudo dentro. É isso que eu tô vendo aqui. Na impossibilidade de uma jornada para fora com o outro, eu empreendo uma jornada para dentro comigo mesma. E encontro, tá? Uma gema preciosa. Sai da vulnerabilidade inicial para uma sensação de carregar algo único, valioso que ninguém mais tem. Autoestima, o desenvolvimento de algum hobby, alguma nova habilidade, uma paixão. Era uma vez aqui um feminino que achava que precisava que o parceiro caminhasse com ela para desenvolver a si mesma, mas descobriu que só de estar em relação e ser consciente, estar presente na relação que desenvolve, ela já está no caminho da própria alma, no caminho do aprendizado sobre si, do aproximar-se de uma vida mais autêntica, porque uma vida que honra aquilo que há de valioso e que só você tem, né? Mas não posso deixar de dizer que tem um lamento ao fundo. Eu queria que esse outro lado da relação também crescesse, também se adaptasse, também amadurecesse, também se tornasse mais flexível, adaptável. Se permitisse transformar na caminhada. Mas os seus olhos fechados aqui me mostram que, de alguma forma, você entende que querer isso, né,
dar vazão. Querer, você pode querer que o outro também mude, se adapte, melhore, amadureça, mas só isso, né? Também não pode fazer muito além disso, porque seria interferir no livre-arbítrio do outro, vai que ele não quer ou não dá conta, né, desse amadurecimento. Cada um tem seu ritmo nesse sentido. E eu concordo com você. Mas também entendo a sua frustração. Ela tem razão de ser, sabe? Ela tem razão de ser. E olha que bonito, a espiritualidade diz aqui que isso que você desenvolveu, essa capacidade de amar, que não é pela carência inicial, o desejo do príncipe encantado, da princesa encantada inicial que você tinha, esse desenvolver um amor genuíno pelo outro, né, considerando os limites dele ou dela, foi um treinamento para você aprender a amar qualquer pessoa. Ou muitos tipos diferentes de pessoas, pelo menos, sabe? Se você chegou a essa gema aqui, você não só... O que eu quero dizer? Essa aqui é a história, Era Uma Vez, de alguém que aprendeu a lidar com o ser humano nessa relação com esse outro aqui. Com o ser humano como um todo, sabe? Não só com aquele indivíduo. Provavelmente o início dessa relação aqui foi muito marcada por cobranças, sabe? Quero que o outro seja o que eu gostaria, como no trecho que falei. A ingenuidade desse primeiro encontro, né? Você pescou muito mais do que você esperava no encontro com essa pessoa, com essa situação. Você pescou uma oportunidade de aprendizado, mas que por um tempo foi duríssima, porque por um tempo você achou que precisava que o outro lado também tivesse igualmente envolvido nas mudanças necessárias, na transformação, nas DRs, sabe, nas reflexões, nas análises. Mas você fez um ótimo trabalho interno e tem feito. Minha querida, meu querido, você, né, esse lado feminino passivo aqui dessa relação, receptivo. E é isso. Uma relação... Você está me ensinando algo muito bonito aqui, eu te agradeço por isso. Uma relação não precisa ir para o caminho que a gente acha, né, que ela deveria ir para poder nos ensinar alguma coisa, nos melhorar de algum modo. E mesmo que hoje você seja se for um casamento, né, mais amigos, parceiros, colegas do que exatamente amantes, há uma confiança mútua aqui. Ou no mínimo, eu acho que, não sei se tem tanta essa confiança mútua, mas uma coisa eu tenho certeza, há em você espaço para pensar que o que você aprendeu nessa relação você pode aplicar em qualquer outra, em qualquer lugar, sabe? Então é uma espécie de portinha para o amor incondicional, sabe? Não é o amor incondicional ainda totalmente, né? Reconhecido e vivido, mas é aquela coisa de, olha, eu dou conta, eu sobrevivo a uma jornada com diferentes níveis, né, de disposição, de aprofundamento de ambas as partes. Então a mulher esqueleto aqui está muito orgulhosa, porque vê alguém que abraçou na relação com o outro ou com uma situação a oportunidade de emergir-se em si mesma, e aprender com as situações. Parabéns, você ultrapassou brilhantemente, ou tem ultrapassado a barreira de ficar olhando demais, tentando controlar demais o outro, o fora, né? E ignorando as oportunidades de aprendizado que a jornada traz para dentro, para você encontrar sua gema preciosa. Inclusive, isso que você aprendeu aqui, ó, essa gema preciosa é prosperidade, tá? Não sei se você trabalha com relações humanas, como terapeuta, ou, na verdade, independentemente de onde você trabalha, como você faz sua prosperidade, essa sabedoria aqui, ela tem muito potencial para afetar positivamente seus negócios, sua vida financeira e profissional. Sabe a coisa das virtudes, né? Tem uma virtude aqui aprendida nessa relação.
que te tirou da ingenuidade. Ou que pelo menos te faz reconhecer a sua ingenuidade quando ela apareça, sabe? Isso que eu acho muito legal nessa leitura. Não se trata de chegar à perfeição, mas de reconhecer que ela existe em algum lugar, como uma gema preciosa num ninho muito bem guardado. A sua melhor versão, né? Essas coisas que a gente fala por aí, existe em algum lugar. E só você reconhecendo já é muita coisa. Sabendo que existe, né? Resumindo, aqui era uma vez alguém que aprendeu um bom antídoto na jornada longa do relacionamento com um outro. Aprendeu que desvelar as próprias carências, que levariam a gente a se permitir deitar no colo de qualquer sombra desconhecida, a ingenuidade, né, de quem imagina um príncipe encantado em alguém que acabou de conhecer ele num bar, ela pode e deve ser superada no processo, na jornada do encontro. Você sabe disso. Temos aqui uma alma sábia. Sabe olhar para dentro nessas horas. Parabéns, tá? Aí fica a sugestão de você compartilhar muito isso com outras pessoas. Você lapidou uma joia aí dentro de você tem potencial para fazer isso, e ela seria muito bom que ela resplandecesse e tocasse outras pessoas também. Bom? Bom, essa é a sua leitura. Que lindo! A leitura de alguém que supera a ingenuidade dos primeiros encontros e aprende e amadurece nas relações. Te sugiro dar uma olhada, assistir lá as lives. Tem uma live para cada uma dessas duas cartas lá no meu canal do Instagram, o @evamessages, lá nos destaques, as lives. Você provavelmente vai se aprofundar ainda mais no tipo de ilusão e desilusão que fez parte aí dessa sua jornada. E, claro, o tipo de encontro para o qual você se preparou. Você se tornou muito mais preparada para ter. Tá bom? Preparado. Muito obrigada por estar aqui, por compartilhar essa energia tão bonita, de um amadurecimento muito profundo, uma disposição para isso muito bonita. Eu agradeço, tá? Eu volto sempre. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a leitura 2, o papelzinho verde, para sua história que cura, inspirada aqui no conto da mulher esqueleto. Vamos lá? O que eu fiz? Para começar, eu fiz como eu disse no início, eu selecionei trechos que eu marquei com papeizinhos. E o trecho que eu selecionei para você, para a leitura 2, eu vou começar lendo, depois a gente vai para as cartas. Foi esse aqui, para cada trecho eu dei um nome, uma palavra, sabe? Eu atribuí uma palavra para ele. E o trecho de vocês, o seu trecho, é o trecho que eu dei o nome de medo. Ok. Então, vou ler, é bem breve, bem rapidinho. E aí depois a gente vai para as cartas. Então, livromancia, vamos lá? Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno. O medo da natureza da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Ou seja, pessoal, a gente aprendeu aqui, né, pelo medo da morte, a evitação da morte aqui no mundo ocidental, a separar a morte da vida, né? Como se da morte viesse só mais morte, da vida mais vida. E separamos esse casal, né, que é vida e morte. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los juntos, como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim,
de algum modo, e em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Acreditarmos que a força da vida, morte e vida não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso, se acreditarmos, né? Eles têm um medo horrível de passar por um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Medo de intimidade, né? Tem medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo no pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. Bom, então esse trecho eu selecionei porque ele fala exatamente de um dos grandes desafios do nosso momento, que é o medo do compromisso, por causa do medo da morte, né? Quanta gente por aí não anda evitando relacionamentos, evitando a intimidade, seja com relacionamentos amorosos, familiares, de amizade, evitando escolher definitivamente algo, né? Criar um compromisso. Pode até ser um enlace amoroso com uma carreira, com um trabalho, né? A ideia do compromisso mete medo e muitas vezes um medo que a gente não entende que tem a ver com o medo da morte. A gente já começa pensando no final, nossa, mas eu vou sofrer demais se acabar. Principalmente quanto mais histórias do passado a gente tem de relacionamentos que acabaram em sofrimento, né? Nossa, mas o medo de sofrer de novo, ah não. Já sofri tanto que agora você ouve gente assim. Aliás, você é alguém assim? Já sofri tanto, já tive tantos relacionamentos ruins que hoje em dia eles, ai, olha, vejo oráculo de amor na rede social, já apago, não quero ver, não quero ouvir. Falam de amor pra mim, eu já encho de frases feitas, né, que desencorajam os relacionamentos. Será que isso está acontecendo com você? Ou talvez você seja aquela pessoa com um monte de contatinhos, né? Um monte de relacionamentos superficiais. Não estou falando que eles são ruins, de forma alguma, mas estou falando aqui de equilíbrio, né? Será que há equilíbrio entre o seu lado que prefere ficar na superfície das emoções para não sofrer, para não ter que lidar com a morte, as transformações, né? De um relacionamento mais íntimo? Há equilíbrio entre esse lado e o outro lado que tem direito, sim, de curtir, de ter relacionamentos mais superficiais, flertes e tudo mais? Vamos lá. Vamos ver suas cartas para a gente entender de fato que história é a sua, né? Aquela aquele ponto da sua história que toca aqui com a mulher esqueleto. Ok, nós temos as donzelas da nascente. Então aqui a gente está falando de doçura, respeito, reverência, compaixão. E as donzelas da nascente, né? A nascente é o início do rio. Gente que gosta muito de se manter no início das relações, tá? E que tem tudo a ver com a donzela, né? A donzela, ela chega a nós agora no ciclo da roda do ano, na primavera, a deusa, a grande deusa a natureza na sua forma donzela. Ela é representada por esses animais que começam o encontro amoroso, né? Para encontro sexual, para reprodução, as primeiras flores singelas que começam a florescer nessa etapa. Então, aqui a gente está falando do amor pelos inícios, pessoal, pela nascente, né? Você é do tipo que gosta muito do início dos relacionamentos, mas começa a ter problema com eles quando eles se aprofundam? Olha o medo. Vamos ver suas cartas. O fio, o medo de perder-se, mas ao mesmo tempo a capacidade de se guiar mesmo dentro da escuridão. Olha, essa moça está se tirando do poço, ou esse moço, através desse fio vermelho que puxa como um arco-íris. Temos aqui o veneno. Gente, bota medo nisso, hein? O veneno diz das medicinas da mãe natureza quando usadas na quantidade ou na qualidade inadequadas, né? A diferença entre o veneno e o remédio na natureza é a quantidade, é a qualidade. Tem gente que pode com certos remédios, tem gente que não. Tem gente que pode com certas plantas, tem gente que não. Tem gente que pode, mas depende da quantidade. Tem gente que não pode, de forma alguma.
Agora, na vida emocional, o veneno é aquilo que ficou de excesso de daninho das relações anteriores que tivemos, né? O néctar. Néctar é a atração. Olha a flor aí. A donzela que atrai. Isso aqui é aquela beleza do primeiro encontro, todo mundo querendo. O que que é o néctar, né? O néctar é aquela substância nas flores que atrai as abelhas, que atrai os passarinhos. Então tá, já vou contar a sua história, depois a gente comenta ela. Por último, cartas do oráculo. Olha, a mulher selvagem. Essas são cartas do oráculo da mulher selvagem. Cada uma delas tem uma live lá no meu canal no Instagram, nos destaques. Fique à vontade depois para ir assistir, tanto a live dessa quanto a dessa, tá? Para aprofundar a leitura que a gente vai fazer. A mulher plena, a mulher da lua cheia. Nossa, que poder, que poder! Era uma vez, vou começar, hein? Respira fundo. Até beber uma água aqui, deu até calor. Era uma vez uma pessoa deslumbrante, uma mulher, um homem, enfim, cheia de vida, de potência, de vontade de brilhar e de facilidade para iniciar, para conhecer pessoas, para tomar iniciativas. Era uma vez alguém que não tem medo de ser quem é, e ser até um tanto rebelde mesmo, selvagem para quem chega, sabe? E isso é muito atrativo, mas muito mesmo. Era uma vez alguém que atrai porque parece destemido, conquistador, conquistadora, curioso, curiosa. Cheio de vida, como as águas de uma nascente. Disposta a toda uma jornada até o mar, aventureiro, aventureira. Pouca gente sabe o veneno que essa pessoa carrega dentro. Era uma vez a sua história, tá? Que eu tô falando é com você. A história de alguém que guarda lá no fundo medos intensos. De que a máscara da sedução, da atratividade, da alegria caia. Essa é a história de algum profundo sofrimento, tá? Um buraco negro invisível que foi coberto com riso e beleza. Tentativas que talvez venham lá da infância, da juventude, de superar situações difíceis dos seus ou as suas com uma postura meio poliana, leviana, de alguém que quer trazer a ideia de que a vida vence, o amor, a alegria vencem independentemente dos cenários difíceis, assim como uma nascente nunca deixa de fluir. É muito nobre, tá? Eu preciso dizer, é muito nobre. O modo como você constrói essa postura de quem prefere ser uma boa influência nas pessoas que conhece, alguém que chega e traz alegria, melhora, bem-estar. Até porque você deve ter visto no passado da sua vida pessoas sofrendo muito, pais, mães, familiares, e você sempre contribuía trazendo cor, vivacidade, beleza, alegria, e talvez ainda contribua. Eu vejo aqui aquela pessoa que chega e levanta todo mundo. Por isso mesmo é muito sedutora, sedutor, todo mundo quer ter perto, né? Só que o que talvez pouca gente saiba é que você bota um limite, né? Talvez as pessoas queiram tanto ficar perto que você, ao mesmo tempo que oferece tudo isso, é um cara inacessível, não aprofunda, não vai para além da página 2, sabe? É uma presença alegre, porém fortuita, instável,
Que hora tá, hora não tá. Entra e sai quando bem quer. Selvagem. A mulher selvagem gosta de você. Mas ela te questiona aqui se... Será que não tá na hora de tirar esse verniz da alegria em alguns momentos e abrir espaço para a intimidade? Você não precisa ser a salvadora ou salvador, aquele que traz um riso, uma beleza, um conforto sempre. Você também pode ser vulnerável e precisar do outro, sabe? Só que isso só vai aparecer na medida em que você se abrir sem medo para as etapas vida, morte e vida dos encontros. A mulher esqueleto está aqui, ó, batendo a sua porta, te perguntando se você é capaz de ser vulnerável e dormir na presença das dores, das dificuldades do relacionamento com alguém, assim como o pescador que dorme, uma lágrima cai, né? Talvez a sua lágrima, mais do que o seu riso, possa hoje favorecer os seus relacionamentos, as pessoas te verem vulnerável. Talvez ajude mais para que elas percebam que também podem ser, que vocês podem ser um time. Toda a sua doçura, o seu respeito, a sua compaixão, a sua reverência são lindos e ajudam, mas, sabe, às vezes o que alguém quer é companhia na dor, na subida. Não é alguém do lado dizendo, vai, você vai conseguir, de um jeito superficial, mas talvez é mais um abraço e chorar junto e dizer, tá difícil mesmo. Essa postura positiva em excesso de um coach distorcido, né, que atua como alguém que quer ignorar o veneno para fingir que ele não existe, ignorar a dor e a morte, vida, morte das relações, pode parecer muito bem vista na sociedade hoje, sabe? Mas não aprofunda as relações. Pelo contrário, pode torná-las até um bocado tediosas ou fúteis mesmo. E aprofundar a solidão que parecem negar. E eu fugiria nesse momento, tá? Conselho para sua história. Era uma vez alguém que, se ouviu o meu conselho, vai fugir um pouco por agora de pessoas que só querem estar com você quando você está feliz ou te chamam porque, você anima o ambiente. Será que essas pessoas permaneceriam, topariam uma relação em que você também se permite chorar, não tá legal, sentir raiva? Você choraria na presença dessas pessoas como vulnerabilidade, não como estratégia ou chantagem? Era uma vez um medo da intimidade de alguém que acostumou a ser o sorriso de quem só sentia dor. Que coisa! Eu vejo aqui uma criança que tentava fazer adultos em sofrimento rirem, que tentou corrigir coisas que não estavam na sua alçada, na sua capacidade, era tão novinha, tão novinho, sabe? Eu sinto uma dor aqui. Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma espiritualidade pronta para te estender a mão no momento em que você se permitir ser aquela que precisa, aquele que precisa e não aquele que é precisado. Você vai receber o afeto, o néctar. Assim como você oferece o seu melhor aos outros, você merece receber também, sabe? Mas a mulher esqueleto pergunta até que ponto você não se acostumou a ter que ser aquela ou aquele que é bonito, colorido para os outros e resolve, mas que a menor
ao menor indício de vulnerabilidade ou instabilidade sua, dor sua, se esconde. Porque não pode precisar do outro. Se retrai numa conquista amorosa porque morre de medo daquele enorme esqueleto que pescou. Ou como o pai da mulher esqueleto que não consegue lidar com o fato de que o erro existe, né? A filha fez algo que ele não queria, a gente nem lembra o que foi mais, mas ele a jogou do penhasco. Bom, era uma vez alguém com uma dor, tá? Uma dor que tá escondidinha, inflamada, precisa de vir à luz do sol para poder secar, cicatrizar. E isso tende a acontecer na medida em que você se abra para uma relação que passe da etapa nascente, que flua com respeito pelas adversidades. Você pode ser também o caso de aquelas crianças forçadas a crescer rápido, sabe? Então, talvez você ache que não pode de forma alguma demonstrar vulnerabilidade, né? Ou que não sabe alguma coisa, não sabe lidar com alguma dor dentro. Porque ouviu coisas como, ai, você é tão maduro para sua idade. E aí foi colando isso em você, na sua personalidade, mas você não precisa ser, tá? Não é imaturo sentir dor e precisar mostrar vícios, defeitos numa relação. É natural. Deixe que a mulher esqueleto beba suas lágrimas. Deixe que ela retire o seu coração. Toque tambor com ele. Chame a vida. Permita-se entrar em relações e ficar o tempo necessário para se permitir transformar por ela e para se transformar o outro nela também. Será mesmo que você é uma loba, um lobo solitário corajoso ou só tem muito, muito medo de que vejam que você não é essa chave para todos os problemas? É mais uma mulher, mais um homem, com luz e sombra. E tá tudo bem. A plenitude vai chegar, tá? Tá logo ali na esquina. Mas é preciso recebê-la de braços abertos. Permitir-se o sangue, deixar escorrer o veneno para que a cura aconteça. Deixar que a ferida tome ar para cicatrizar. Mas primeiro ela vai doer um pouquinho mais. Abrir-se para o vínculo dói. Mas a mulher esqueleto acredita em você. Bom, essa é a mensagem para você. Eu espero muito que tenha feito sentido, que tenha sido útil para o seu momento. Repito, vai lá no meu perfil no Instagram, o @evamessages, na aba destaques. Tem uma live para cada uma dessas cartas. Meia horinha para cada. Acredito que você vai ter insights, percepções, através daquilo que eu falei nelas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo oráculo. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa leitura 3 hoje, a leitura do papelzinho amarelo. Vamos ver o que a mulher esqueleto tem a contar das histórias que curam, histórias que representam você nesse momento. Ó, vou começar lendo, né, a parte da livromancia, lendo o pedacinho, o trecho do livro que eu selecionei com o papelzinho amarelo para você. Deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui.
Bom, para cada trecho eu dei um nome, eu dei uma palavra que o representa, e a palavra para o seu trecho é desenrolar. Então vamos lá. Vou ler para você o trecho e a gente vai para a leitura das cartas, tá? O ato de desenredar ou desenrolar a mulher esqueleto revela que ela é antiquíssima, anterior à história. Na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. Então aqui a autora está remetendo àquele momento da história em que, depois de ter medo, né, depois de chorar, depois de evitar a mulher esqueleto, o pescador, enfim, começa a desenrolá-la, né, desembaraçar lá os seus ossos, organizá-la, enfim, começa a se dedicar à relação com ela. Portanto, nesse sentido, um parceiro que de início foi muito ingênuo acerca do amor vai ficando muito melhor sob esse aspecto por ter observado essa mulher esqueleto e por ter arrumado seus ossos. À medida que se começa a avaliar os padrões da vida, morte e vida, podem-se prever os ciclos do relacionamento, em termos do excesso seguindo-se a falta e do desgaste seguindo-se a abundância. Uma pessoa que tenha desembaraçado a mulher esqueleto conhece a paciência, sabe esperar melhor. Vou mudar. A palavra aqui é paciência, tá? Acho que ela reflete melhor do que desenrolar. Ela não se choca com a escassez, nem tem medo dela. Não é dominada pela fruição. Suas necessidades de obter, de conseguir agora mesmo, são transformadas num talento mais refinado, que procura todas as facetas do relacionamento, que observa como funcionam em conjunto os ciclos do relacionamento. Ela não tem medo de se relacionar com a beleza da ferocidade, com a beleza do desconhecido, com a beleza do não belo. E ao aprender e praticar tudo isso, essa pessoa se torna o perfeito parceiro selvagem. Não ter medo do não belo no outro, né? No que dá medo no outro. E olha, eu acho que aqui, antes de continuar, cabe uma ressalva. É claro que eu tô falando aqui de relacionamentos, pessoal, que estão dentro dos limites do saudável, tá? Então eu não tô falando de tolerar abusos e toxicidades extremas nas relações, né? Agressões, por exemplo, sejam físicas, emocionais, psicológicas, em troca de saber que está se relacionando e negociando, tá? Claro que não. Há questões que são inegociáveis e agressões são parte disso. Mas há muitas outras que a gente pode e deve negociar na relação, né? Para não ser um caprichoso, uma caprichosa, um mimado, uma mimada. E aí é disso que a gente está tratando aqui. Voltando. Como um homem aprende essas coisas? Como qualquer um consegue aprendê-las? Basta entrar em diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar, e depois ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz no fundo da mente: isso é uma tolice, eu que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada, do amor de devoção e de uma visão nítida da alma. Queria dar um exemplo aqui para quando a gente passa de fato nas relações, né? Quando a gente tem paciência, presença suficiente, a gente passa a ouvir de fato o que o outro está dizendo, né? E não só a interpretar para caber na nossa narrativa fantasiosa do que a gente queria que aquela relação fosse. Já reparou? Se você está aqui na leitura 3, no medo de duas uma, ou você já tem essa paciência, já desenvolve ela, ou você está em vias de, está no caminho para isso. Então eu acredito que você me entende. É bom adotar a prática diária de meditar sobre a repetição do ato de desenredar a natureza da vida, morte e vida.
Vida, morte e vida aqui é o que ela está chamando dos altos e baixos da vida, né? Os ciclos de finalização e abertura que podem acontecer e, em geral, acontecem numa relação que se permite fluir. Então, a meditação aqui é estar presente, né? Observando isso acontecer, não ignorando, fingindo que não existe. O pescador entoa uma pequena canção de um único verso, que repete para ajudar na tarefa de desembaraçar a linha. Trata-se de uma canção para propiciar a percepção, para auxiliar na soltura da natureza da mulher esqueleto. Não sabemos o que ele está cantando, só podemos tentar adivinhar. Quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Nossa, essa pergunta é muito importante. Outra, o que eu sei que precisa morrer, mas hesito em permitir que socorra? Resistências, controle, o oposto da paciência com os processos, com os ciclos, né? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Nossa. Qual é a não natureza, a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Essa é a minha preferida. Se não for agora, quando? Perguntas para você se fazer, tá? Nesse momento aí da sua vida em que você vê essa leitura. E para finalizar, se entoamos a canção da consciência até sentirmos o ardor da verdade, estaremos lançando uma labareda para dentro das trevas da psique, de modo a poder ver o que estamos fazendo, o que realmente estamos fazendo, não o que queremos pensar que estamos fazendo. Esse é o principal tema aqui da leitura 3. Como é que com a paciência para desenrolar as relações, meditar sobre elas, ter presença, né? Não fingir que está vendo o outro e na verdade estar só vendo a sua interpretação do que o outro é. Aí a gente chega aqui, a essa reflexão. É assim que se desenredam nossos sentimentos. E tem início a compreensão dos motivos pelos quais o amor e a vida devem ser vividos a partir dos ossos. É aí, quando a gente entra nesse desenrolar paciente, presente, né, fazendo essas perguntas a si mesma, numa relação, que a gente está pronto para o processo do sono do pescador, das suas lágrimas de vulnerabilidade, o canto com o tambor da mulher esqueleto, que vai proporcionar um encontro verdadeiro entre os dois lá debaixo das cobertas. Então é isso, essa leitura aqui fala de paciência no desenrolar, de duas uma, ou você já é alguém craque nisso, já está sabendo fazer, ou essa é a grande chave nesse momento para os seus relacionamentos, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver suas cartas, para ver como é que elas dialogam aqui com esse trecho. Temos a força gentil, ai gente, desenrolar, né? Desembaraçar linhas. Vocês já tentaram fazer isso com agressividade, com ira? Olha, piora, né? Tem que ser uma força gentil para fazer isso. Consistência, persistência, olha só a própria palavra que é tema ali do seu trecho. Paciência, o jogo longo. E eu ouvi aqui claramente, né? Isso não é uma corrida, é uma maratona. Né? Então não adianta querer ir rápido nesse relacionamento em que você está, ou nos seus relacionamentos agora, na sua história aí. Mas vamos ver que eu vou te contar essa historinha agora. Thanatos, a morte, já que estamos falando é dela mesmo hoje, né? Os ciclos de vida, morte e vida. Thanatos. Ah, tá. Eu tenho uma sugestão para você. Hoje, na preparação para essa gravação, eu assisti a um vídeo de um canal que eu gosto muito. Eu vou pôr o link aqui na descrição para você. O Ludo Viajante. Eu acho ele incrível, as reflexões que ele faz, filosóficas, psíquicas. E aí ele colocou um vídeo sobre a ansiedade, tá? Como a sua leitura é sobre paciência, e lá ele fala, né, da questão da morte também. Enfim,
Sugiro muito que você assista, tá? Vou deixar ali o link para ele aqui na descrição. A Encruzilhada, à beira do abismo. Nossa, que forte. E o Rei. Tá. A história promete. Vamos lá. E as cartas do oráculo da Mulher Selvagem. Temos a Grande Matriarca, incrível. Que bom, temos um rei, mas temos também um princípio feminino muito poderoso, a Grande Matriarca. E também a Esfinge. Uau, decifra-me, eu te devoro. Tem uma chave, né? Uma porta a ser aberta ali no coração da Esfinge. Bom, antes de mais nada, vou te lembrar que essas duas cartas têm lives para cada uma delas lá no meu perfil no Instagram, @evamessages. Seria legal você ir lá assistir, tá lá nos destaques as lives, a live de cada uma para expandir a leitura que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, preparado, preparada? Vou contar aqui a sua história que cura de hoje. Bom, era uma vez duas pessoas de grande poder, tá? Homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, não importa. Que nós temos uma força receptiva, cheia de capacidade de gerar vida a partir daquilo que recebe, e uma força intensamente masculina de ação, de realização, de poder de saber colocar-se no mundo, ser ouvido e ouvida. Muitas vezes até obedecido e obedecida, de tão convincente e inspiradora que é a sua postura no mundo. Bom, era uma vez um encontro muito potente e que pede muita ou pediu muita gentileza para não acabar numa encruzilhada. Ambos tão poderosos permaneciam como um mistério um para o outro. E não tinham problema nenhum em dizer coisas do tipo, ó, não dependo de você, você não depende de mim. A qualquer momento, se não estiver bom para um dos dois ou para nenhum dos dois, a gente vai embora sem problemas. Maduros, né? Aparentemente tão maduros, tão abertos, mas ao mesmo tempo céticos em relação ao amor, ao encontro amoroso, ao relacionamento. Pois bem, e a gentileza? Onde fica? Onde fica a curiosidade sobre os mistérios um do outro? É interessante como, às vezes, pessoas que parecem muito abertas à morte, né, parecem lidar com ela com uma facilidade enorme, podem ser pessoas que, na verdade, estão fugindo léguas da transformação que ela causa. Na verdade, abrem-se à morte como uma forma de manter-se como são, né? É aquela coisa, eu não tenho medo desse relacionamento acabar. E na verdade o que eu estou dizendo é, eu não estou disposta a mudar em nada para que essa relação possa viver, sobreviver, transformar-se a partir de um limite, de um bloqueio que apareça. Era uma vez o medo travestido de poder. Um poder lindo, lindo mesmo, mas que fica ou ficava funcionando como uma armadura. É claro que essa grande matriarca tem o poder de, se uma relação não tá boa, gerar uma nova e parir uma nova daqui a pouco com outro alguém. Ela tem poder, beleza e atratividade para isso. Qualidades, virtudes incríveis para isso. E é claro que ele também, é só ele estender a mão, que vem a próxima, o próximo relacionamento. É luminoso, deslumbrante, carismático. Ambos são muito belos. Ambos atraem.
para si as condições que querem para a própria vida. E é exatamente por isso que, quando chegam num relacionamento entre si, podem acabar não demonstrando fazer muita questão, né? Era uma vez um casal que não demonstrava fazer muita questão. Intensa, muito intensa é a atração e a energia entre eles, mas tão intensa quanto é a disposição teimosa para não arredar pé da própria personalidade que tem construído para si e, ó, se dispor a finalizar a relação caso ela exija qualquer mudança, caso ela chame para os enigmas. Paciência. Cadê a paciência? Quando todo mundo é tão belo, tão bem-sucedido, tão desconstruidão, desconstruidona, quando tá todo mundo na relação tão certo de que merece o melhor, será que isso é certeza mesmo? Ou medo de descobrir-se não em solitude, mas sozinho, sozinha mesmo? Já ouviu falar que tem gente que com medo da morte sai correndo ao seu encontro? Com medo do morno, da transição entre quente e frio, corre logo para panela quente, né? Ou para a frieza de um distanciamento. Era uma vez a paciente e consistente voz do amor, chamando dois seres poderosíssimos em si mesmos, para serem um pouco mais vulneráveis um com o outro. Vocês não vão se diminuir com isso, tá? Pelo contrário. A disposição para pular do abismo e abrir mão do que até então tá dando certo, né? Afinal, vocês chegaram a lugar de muito poder, mas o que mais? Não tem nenhuma curiosidade para saber que caveiras são essas embaixo da esfinge? Que esqueletos no armário são esses? Talvez conhecê-los na relação com o outro te torne ainda mais rei, te torne ainda mais matriarca. Tá, vocês não precisam, tá? Era uma vez um casal que não precisa mesmo um do outro. Pode facilmente terminar na primeira discussão, no primeiro desencontro e vão seguir em frente muito poderosos. O convite aqui da mulher esqueleto é olhar para algo além do poder. Era uma vez, para alguns aqui, um encontro que ainda nem aconteceu de fato. E que corre o risco de acontecer e ser cortado pela raiz, como uma sementinha cheia de potencial, mas que, não tenho paciência para fazer isso crescer, para adubar, para cuidar. Não, minha vida, meu trabalho, minha vida, meu trabalho, meus filhos, minha família, meu. O chamado é tão forte que não sei não se eu vou ter paciência e consistência para desvendar os segredos do outro. Tem uma ansiedade aqui presente, por isso o vídeo do Ludo Viajante pode te ajudar muito. A ansiedade que impede qualquer trabalho manual lento, como desenrolar lá dos ossos da mulher esqueleto pelo pescador, sabe? E tá, você pode não ouvir esse chamado
do desenvolvimento paciente de uma relação com alguém que também é super cheio de si, de própria importância como você. Mas e se não? O que se poderia ganhar? O fato é que em momentos como esse, em que a gente batalhou tanto, porque esses dois batalharam muito para estar nesse lugar, tá? Devem ter sofrido ou vivenciado muitas dificuldades que fizeram com que as suas maiores qualidades de liderança e de resistência às adversidades se sobressaíram, foram amadurecidas. E agora, quando o chamado é para voltar a brincar, voltar a ser leve, flexível, não ser a pedra dura que resiste à enxurrada, mas mais uma gota ali que flui no rio. Como é que pacientemente eu posso abrir mão da minha rotina tão estruturadinha, da minha vida tão autossuficiente, deixá-la morrer para entrar no desconhecido do encontro com o outro? Ai, meu Deus. Ai, minha deusa. Será mesmo que vale a pena? Bom, a mulher esqueleto chama. Ela vai perseguir você, porque ela quer beber aquelas lágrimas que você não derrama, que você aprendeu a não derramar. A força dela é gentil. Ela não quer te assustar. Mas para você descobrir isso, vai ser necessário parar de correr dela. Mas é um convite, tá? É também muito perceptível aqui que muito foi vivido para chegar nesses lugares. E a porta agora só abre do lado de dentro. Muitas dores foram vividas nos relacionamentos para que ele se tornasse rei, ela se tornasse uma grande matriarca. E na vida, talvez, menos paciência tenha sido pedida de você e mais postura, autodefesa, proatividade, pegar para fazer, não esperar o tempo do outro, né? Não buscar entender, só vai fazendo. Isso pode ter marcado muito da sua história. Mas agora é hora de força gentil. Será que dá? Eu ouvi aqui 2 sóis. São 2 sóis se encontrando. Além dos cuidados normais, né, com o ego, para não tentar se sobrepor ao outro, para não transformar um encontro entre 2 almas numa batalha em que um quer conquistar o outro, conquistar o território que o outro é. No início, na paixão, isso funciona que é uma beleza. Aliás, isso aqui é um início que deve ter sido, ou será, de enorme força magnética, sexual, erótica. Mas e depois? E quando vêm as águas a serem compartilhadas com paciência, consistência, na descoberta dos mistérios, dos segredos do outro, do infinito particular do outro? Você vai se deixar decifrar? Ou vai se esconder atrás dessa de qualquer coisa tá muito difícil, termina. Tem outras por aí, tem outros por aí. Será isso verdade? E se for, será que é a verdade que você quer nutrir agora? O chamado tá aqui.
O abismo tá aí para ser vivido. Você pode ir ou não, tá bom? Bom, essa era a mensagem para você, tá? Vou finalizando por aqui, porque aqui tá tudo aberto, aqui é a sua decisão de entrar ou não. Sim, você vai viver muito bem sozinho, sozinha, se quiser, mas o convite está feito. Tanto pela mulher esqueleto, quanto pela danada da esfinge. Isso que há de tão sensual em você, esse mistério, esse poder, esse magnetismo, não é incompatível com uma gentil caminhada de desvelar-se, mostrar-se para o outro não, para outra não. O seu mistério não é o que de melhor você tem. É muito bom, é muito sedutor, mas não é o que de melhor você tem não, tá? Tem mais coisas boas escondidinhas aí que só com a intimidade, paciente, constante com alguém você vai descobrir, o outro também, a outra também. Essa era a mensagem. Espero muito que tenha feito sentido, que tenha ajudado você a compreender como você lida aí com as relações, vida, morte e vida. E é isso. Não se esqueça de ir lá assistir as lives, de assistir o vídeo do Ludo Viajante, que eu vou deixar aqui para você. E a gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau.